Aí quando ele foi falar com o dono, olha, como se fosse uma coisa do outro mundo, o Ricardo está devolvendo o dinheiro que ele cobrou um ano a mais. Ele falou, não tem nenhuma surpresa, eu o conheci, eu sei como é que ele é. Então, o que para o financeiro era uma surpresa, para quem me conheceu, que foi o Ricardo, ele sabia que eu era uma pessoa correta. Então, de novo, a ética é muito importante na vida. Você saber quem está por trás daquela pessoa jurídica é muito importante. Tem um ser humano igual a você. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Prazer estar aqui com vocês em mais um IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Hoje com a minha amiga Rossana aqui. Bem-vinda, Rossana. Prazer estar com você. Sempre ótimo estar com você também, Ventura. Obrigado. E hoje a gente tem um querido amigo aqui, um IPO atuante, Ricardo Diniz. Prazer estar com você, Ricardo. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Ventura. Obrigado, Rossana. Obrigado a todos aqui do IPO. E ao Murilo, nosso querido fotógrafo que nos acompanha ao longo dessa longa jornada. O Murilo está sempre presente aqui, pessoal. Está atrás das câmeras aqui, mas está sempre fotografando a gente e registrando esse momento. É muito bom. O Ricardo dispensa apresentação, mas eu vou ler uma breve apresentação sua aqui, Ricardo. Todo mundo conhece você no IPO. Ricardo Diniz, ele é vice-chairman do Bank of America Brasil, com experiência de mais de 25 anos em cargos de gestão. Ricardo foi CEO da Thomson Reuters para o Brasil e América Latina de 96 a 2012. Antes do cargo executivo da Reuters, Ricardo também ocupou cargos de diretor-geral da Agência Estado, Agência O Globo e Meca Teleinformática, onde foi sócio fundador da Meca e a pessoa-chave nas negociações da venda para o Grupo Globo, que a gente vai contar aqui os bastidores um pouquinho depois. Foi presidente do Conselho da Tia Von Hart, é presidente do Conselho do Instituto Liberal Millennium e foi presidente do Instituto Millennium. E aqui uma coisa muito interessante, pessoal, alguns livros que ele escreveu fantásticos: Pois Ias pela Vida Quando, O Alfabeto das Arábias e Como Chegar ao Topo das Empresas. É um artista, né? Porque passou pelas poesias e depois ele vai para o management da empresa. Ricardo, muito bom estar aqui com você. E o Ricardo é um homem das pessoas, né? Eu tenho uma história interessante, porque no IPO tem um instrumento que se chama microfórum, né? Em que você é pareado aleatoriamente com pessoas do Brasil, do mundo, e a gente se conecta e se conhece. Informalmente, o meu primeiro microfórum no IPO foi com o Ricardo, porque quando eu cheguei, ele me mandou uma mensagem de boas-vindas. Aí eu achei que eu conhecia ele de algum lugar. Eu falei, Ricardo, obrigado. Adoraria te conhecer, conversar com você. E foi a primeira pessoa que me recebeu no IPO, no Bank of America. Nos sentamos, batemos um papo, me convidou um café, com essa simpatia e essa capacidade de empatizar e relacionar que ele tem. Um prazer receber você, Ricardo. É um lord, um gentleman, né, Rossana? Não é? A gente tem o privilégio de se relacionar com pessoas fantásticas dentro do IPO. Mas, para o resto do mundo te conhecer, Ricardo, conta um pouco da onde você vem, né, da sua história, do que te forjou a pessoa que você é hoje nas suas origens. Obrigado pelas palavras carinhosas. Realmente é um prazer. A gente começa a ver que a régua da vida está correndo muito rápida e aí a gente começa a olhar para o passado e ver que você tem história. E eu acho que a história é o sonho, né? O sonho do que você quer ser quando crescer, né? E o sonho era ter uma posição que fosse em Nova York, num corner office, e ter uma família. Então, se você for até o fim da jornada, eu sou uma pessoa extremamente realizada. Eu sou casado há 33 anos, com a paixão da minha vida, que é a minha mulher Renata, com quem eu tenho a cada dia aquela doçura de como se fosse o primeiro dia que a gente tivesse encontrado. Chegar em casa é uma alegria.
e 3 filhas que ela me deu, que são maravilhosas. Então esse é um ponto extraordinário. A outra foi o sonho realizado, que foi chegar no tal do Corner Office em Nova York. Então começava eu a vida um pouco mais adiantada para ir para a faculdade, filho de um pai engenheiro da Politécnica, que sempre achava que ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado do teu futuro. E ele, então, me rotulou como engenheiro da Politécnica também, para que eu pudesse seguir o escritório dele. E durante muito tempo eu fiquei com aquilo na cabeça, fiz exatas, né? E quando chegou no 3º ano, eu estava numa dúvida tremenda, porque havia algo que me tocava o coração, que era aquele sonho de chegar no tal do Corner Office em Nova York. E eu começava a pensar em administração de empresas. E eu prestei administração de empresas. E comecei a cursar administração de empresas quando meu pai falou, não, você pegou uma coisa que não era para você, você tem que pegar a coisa para valer, coisa de engenheiro. E eu, então, desafiado, que eu sempre gostei do desafio, fui lá prestar engenharia e entrei em engenharia. E cursei 2 anos, cheguei a ser monitor de cálculo numérico com Vitor Miskawa no Mackenzie. Mas quando chegou no final do 2º ano, meus pais tiraram férias um pouco mais longas e eu refleti e falei, não é isso que eu quero da minha vida. Esse é o sonho do meu pai. Isso não é o meu sonho. Meu sonho é administração de empresa. E foi o primeiro grande quebra de paradigma familiar. Meu pai realmente não gostou, mas aí eu fui atrás do meu primeiro emprego, que eu queria ser independente. E arrumei o emprego no Liceu de Artes e Ofícios, mas eu ainda levava a engenharia junto, e lá comecei como estagiário. E quando fui entrevistado, o diretor virou para mim e disse assim, você vai começar como o ativo fixo. Você vai levantar o ativo fixo. Era uma metalúrgica de hidrômetros, fazia hidrômetros. E eu falei, isso aqui é muito pouco para mim. Eu sou estudante de engenharia e de administração de empresas. Como é que eu vou começar pregando chapinha de ativo fixo? Ele falou, se você entender o que eu quero te dizer, um dia você vai compreender a magia que tem isso. E eu não entendi isso, mas gostava, de novo, ponto 2, o desafio. E comecei a levantar, era uma indústria moderna, na Lapa, era Ricardo Julião na época, o grande arquiteto, e era bonito ir para lá. E quando primeiro cheguei, eu fui direto levantar toda a prataria que tinha na cozinha. Prataria? Tinha Nossa. prataria, era chique, era bonito. Indústria metalúrgica, imaginava óleo. Exatamente, nada, mas né? era, como eu te falei, tinham plantas, já era assim, sem saber, ISD, era um escritório moderno. E quando eu fui para a cozinha, eu fui levantar a senhora da cozinha, que foi transformadora na minha vida. Eu virei e disse assim, eu vim aqui para levantar todo o ativo que a senhora tem aqui na cozinha e tal, vamos começar. Falou, sai da frente, moleque, que eu vou atender o presidente. Eu sou estudante de engenharia e administração de empresa. Falou, não quero saber. Aqui, primeiro o presidente. Aí eu tomei um choque. Quando ela voltou, eu comecei a entender o que era importante a comunicação verbal. Então, dei uma baixada na bola e falei, olha, eu vim aqui para fazer esse trabalho. E aí ela me contou que ela levantava às 3 horas da manhã, ela pegava o ônibus, ela pegava o trem, ela pegava o metrô para chegar, para dar um futuro para os filhos dela, porque o marido não colaborava. E aí o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, 3 horas para vir, 3 horas para voltar, para dar um futuro para os filhos dela. Olha que importância. E eu aqui reclamando de pregar o ativo fixo. E continuei, entrei na fábrica, fui conhecendo as histórias. A magia que veio, por fim, ao final do trabalho era, eu estava conhecendo gente, eu estava sabendo quem era quem. E aí eu conheci a história, o que fazia, o que vinha por trás, o que o motivava. Então eu saí do chão da fábrica e fui para os escritórios. Eu vi aqueles que eram como
Taylor e Fayol, que o sinal batia às 5h15, às 4 horas levantava da mesa e ia fazendo, enrolando até bater às 5h15 e ir embora, e reclamavam dos patrões que tudo aquilo era um absurdo, os carros importados e tal, que na época era Galaxy e Alfa Romeo. E eu falei, poxa, mas se o cara está trabalhando, se o cara está lutando e corretamente, por que não tê-los, né? E ao mesmo tempo eu vi aqueles que trabalhavam, fazendo MBA, se dedicando à empresa. E aí eu comecei a distinguir entre a quem ouvir e a quem não ouvir. Concluí esse passo da minha vida e entreguei ao final de um ano o projeto. E o diretor virou e disse assim, você conheceu a magia do que eu falei. Eu falei, qual é a magia? Você conheceu todas as pessoas. Ninguém aqui na empresa conhece as pessoas. Você é o Coca-Cola aqui. Todo mundo sabe quem você é. Eu falei, que maravilha. Eu ainda tinha o estigma, claro, ele chamava Engenheiro Ricardo, porque eu ainda estava com a matrícula aberta na engenharia. E eu falei, olha, eu concluí que eu achei importante, início, meio e fim. Eu amei isso aqui. Então foi muito interessante essa jornada e a confiança com as bolsas, porque eles sabiam que a gente pagava. Não dava para pagar todo mês, mas a gente ia de 6 em 6 meses. Aí entra a guerra do petróleo e a gente precisava de notícia internacional. Então foi numa feira em Chicago que subimos lá no mezanino e trouxemos a Future World News para o Brasil. Então nós tínhamos notícias em inglês, mas o mercado ainda entra a broadcast do Estadão e ela entra com notícias em português, se eu não me engano lá em 92, e aquilo tirou o diferencial nosso, que já era a transmissão, não era mais por linha privada, já era por rádio FM, por FM, ondas de FM, né? O que acontece? A gente então chamou, era o Francisco e eu esqueci o outro nome da jornalista da CBN, e fizemos eles escreverem em português e criamos então uma notícia nossa, bem amadora, mas com a CBN por trás, que era a rádio que toca notícias. E era autorizado pelo diretor-geral para eles poderem fazer um extra. E assim a gente começou, escrevendo ali contra o Estadão e tal, mas não dava para concorrer com o Estadão. Nisso, o nosso sócio principal morre, uma tragédia, atropelado. Então, você veja que a gente não sabe prever as coisas que vão acontecer no futuro. Com a morte dele, eu e o filho dele resolvemos encarar o futuro para frente, que achávamos que aquilo seria o futuro. Mas estava muito difícil, era o fim da reserva de mercado em 92. Ia entrar Reuters para valer, entrar uma Bloomberg. E aí nós ficamos num corner. O que fazer para não ser atropelado? Então fomos tentar a parceria com a Folha, já que o Estadão entrou. E naquela época, eu me lembro bem, o Luiz Frias autorizou Pedro Pinciroli, olha, a memória está boa ainda, o engenheiro Pedro Pinciroli a desenvolver esse produto. Só que 6 meses depois, a gente já estava provocando o Estadão, né? Agência Folha contra agência, criando uma competição. A Folha decide criar o Universo Online, que a gente não sabia o que era. Mas eles tiveram a visão de fazer o Universo Online. E aí eu bati na porta da RBS, nosso colega aqui do IPO, o pai do Duda, Melzer, eu fui no pai dele. E ele foi extraordinário. Nelson. Não, Nelson não, o pai do Duda. Ah, o pai do Duda, tá. E aí o pai do Duda, o Melzer, ele, olha, Ricardo, bacana, mas não é o nosso negócio, me tratou super bem. E aí eu bati na Folha do Estadão, acabamos de comprar broadcast, não tem. Então os nãos na vida, naquela época eu tinha 2 filhas, a preocupação dos nossos funcionários de dar um futuro, como é que nós íamos fazer para que eles tivessem uma continuidade. Eu fui parar no Banco Garantia com o Fernando Russo, que era o tesoureiro, para tentar convencer, na época, o Jorge Paulo Lemann, que aquilo era o futuro, tecnologia. Também tomei não consegui. Depois de tantos nãos, eu resolvi tomar uma iniciativa e escrevi: caro Dr. João Roberto Marinho, o senhor não me conhece, eu tenho uma empresa que traz os dados em tempo real das bolsas internacionais. Dr. João, dizem que eu tenho um concorrente, que esse concorrente vai me quebrar. Mas eu descobri que o concorrente não é meu, Dr. João.
concorrente é seu, é agestado o broadcast. E mandei! E um dia eu tô na cidade, a minha secretária me liga, não tinha celular, ela ligou. Não, eu liguei para saber se tinha notícia, eu tinha que ligar, porque eu passava o dia visitando. E ela falou, ligou o doutor João Roberto Marinho. Aí eu imediatamente entrei na sala, tinha o Rubens Futuro, que hoje ele é um dos grandes da XP corretora, terceirizado, né? E ele trabalhava numa corretora e falou, usa a sala do lado. E eu liguei, doutor João, eu não sou louco, não. Ele falou, não estou dizendo isso, não. Eu quero dizer, quando é que você pode vir ao Rio? Eu falei, na próxima ponte aérea. E tivemos horas de conversa, foi um espetáculo. E assim, ele acabou comprando a nossa empresa. Então foi uma história muito bacana de luta, perseverança. Ainda tenho rapidamente uma passagem, porque depois que eu voltei de lá, falei para minha mulher que a vida ia melhorar, que nós estávamos muito bem. E depois de 30... E fui jantar fora, e gastei uma nota, tomando champanhe. Depois de 30 dias veio a conta, e ela falou, quem vai pagar? E eu fiquei assim, aí saiu, na primeira capa do Estadão, saiu o ministro Fernando Henrique Cardoso com Rodrigo Mesquita inaugurando o primeiro terminal de news da Agência Estado. Eu peguei aquilo, recortei, passei para o fax e falei, doutor João, daqui para frente o Jornal Nacional não vai mais ter os bancos patrocinando, porque às 8 horas da noite as notícias serão velhas. E aí ele liga e fala, vem para o Rio de Janeiro e faz uma apresentação. Então foi lindo, eu fui trabalhar na Rede Globo, criamos a agência O Globo em tempo real, na época era Henrique Caban o diretor, e assim nós criamos a agência Globo, foi uma experiência extraordinária. Mas era muito pequeno ainda para a Globo, era uma iniciação. E eu acabei tendo uma oportunidade e fui para o Estadão dirigir a Broadcast. Então, era um negócio grande, foi espetacular, trabalhei com o Chico, trabalhei com o Rodrigo e também tive outra grande oportunidade na vida. Mas a Reuters estava procurando o primeiro presidente brasileiro, porque entendia que tinha que ser, depois de anos, para se desenvolver, ter brasileiros. E eu acabei sendo entrevistado, conheci um americano numa entrevista que era para ser meia hora, levou 1h30, chama Tom Glosser, e deu uma química tremenda. Para a minha sorte, a Reuters tinha comprado a Bridge, aquela empresa que nós, aqui, é muito importante o nós, porque nunca fui eu, né? Fui eu e os meus sócios. É muito importante a gente usar o nós na vida. Ninguém faz nada sozinho. E aí, nós vendemos, a Reuters comprou a Bridge. Então, eu, como executivo que estava à frente na parte de vendas e tudo mais, acabei tendo essa oportunidade e fui o primeiro presidente brasileiro, o mais jovem e de fora, a ocupar o cargo de presidente da Reuters. Então, uma lição muito grande era o seguinte, começava a vir à minha cabeça o sonho de ir no Corner Office. Parte 2, eu tinha feito cultura inglesa, eu não tinha o inglês fluente. Então, a gente tem que ter a humildade. Eu falei para o presidente da Reuters, eu entendo muito desse negócio, mas eu tenho aqui uma falha, eu nunca pratiquei o inglês. Porque aqui no Brasil, naquela época, não se praticava inglês. Ele falou, não tem problema nenhum. É mais fácil você aprender inglês do que a gente aprender o que você sabe. Ótimo. E ele me manda para Londres. Então eu vou para Londres, deixo a família para trás e cheguei no dia que a Diana tinha falecido. Então aquilo foi uma marca para mim. E fui morar na casa de uma senhora. Eu, com 1,90 m, aprendi coisas que eu não sabia. Tomar banho controlando a água numa banheira sem cortina. Então eu não podia deixar a água cair. Quando eu saía do banho, ela ia olhar para ver se eu tinha deixado algum pingo. Quando eu entrava no quarto, ela ia ver se eu tinha feito a cama. E um marmanjo casado, com todas as facilidades brasileiras que nós tínhamos, eu comecei a ter que aprender esse tipo de inglês que eu não tinha. E foi maravilhoso o tempo que eu passei em Londres. De Londres, este executivo, que é o Tom, que é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na vida, me manda para Nova York. E aí mudo eu e minha mulher para Nova York e uma dureza deixar nossas filhas para trás. Ah, é? Porque era muito frio, era o inverno, a gente foi passar um pequeno tempo lá fora. E era assim, a minha mulher, como é que está indo em inglês? Eu falei, acho que eu entendi 50%, mas não é possível, você ficou lá em Londres esse tempo.
Eu falei, é difícil. Então, a lição para os jovens, comecem com inglês desde cedo. Para encurtar a história, eu voltei para o Brasil e tomei aula de inglês de manhã e de tarde até hoje, com toda a franqueza do mundo, anos e anos, porque eu queria falar inglês como fala o jovem. Então eu fui aprender as gramáticas. Quando é que você fala entre duas vogais, quando é que você põe um acento, como você melhora a língua. Então hoje eu estudo inglês com uma professora maravilhosa sobre cases do mundo. A gente fala sobre tudo, sobre tecnologia, sobre Platão, tudo em inglês, e ela vai me treinando. As aulas são muito gostosas, você vai vendo Polônia, que agora é um ponto maravilhoso de engenharia, de engenheiros voltando, de riqueza gerando. Então você tem aulas extraordinárias, e eu digo com toda a humildade, porque o inglês não foi suficiente quando estava na cultura inglesa. Mas, passados anos, o americano falou, seu inglês melhorou uma barbaridade. Quando eu tive que vender o primeiro produto, que era escrever em português pela Reuters, eu tinha uma turma de jornalistas ingleses que ficaram nervosos, não conseguiram perante o board falar. E eu peguei o microfone e fui, falei. O americano ficou encantado. Hoje é um dos meus melhores amigos. Como eu tirei a empresa do negativo para o positivo em menos de 2 anos no Brasil, e trouxe uma mulher que foi muito importante, Margarete Marras, que me ajudou a ser o quem eu sou, e a empresa que investiu em mim com coach, com a Vicky Bloch e o Luiz Visconde, que eram do Cabreira na época, me ajudaram a me tornar um manager melhor. Então eu aprendi a fazer reuniões de 1 hora, as reuniões começam e terminam com tempo, com objetividade, com planilhas montadas e com os deals que eram relevantes, de 90% para você não ficar perdendo tempo. Então eu comecei a aprender a ser um gestor. Com isso eu viro América Latina. A América Latina tinha escritórios na região toda. Eu divido a América Latina do Norte, a América Latina do Sul, acabo com aquele monte de presidentes e boto um no Norte, um no Sul. Me chamam de louco. Por quê? Porque gostam do poder. Quanto mais gente tem de baixo, mais poder. E aí, o que aconteceu? A margem subiu uma barbaridade, o custo abaixou e a gente se tornou uma região com muito orgulho, que era o que eu queria. Então, lembra? Eu fui para Nova York, eu parei no Corner Office. Eu tinha um Corner Office em Nova York. Então, cuidado com seus sonhos. Eles se realizam. Se realizam. Mas eu não queria deixar de falar, né, Rossana, de a gente ouvir um pouquinho das poesias. Poesias agora já enrolei pela vida quando? Poesias pela vida quando? Já enrolei aqui tudo, né? O alfabeto das Arábias, né? Como chegar ao topo das empresas, ele já falou aqui, né? Já discorreu, deve ser uma... E tem mais um novo que vocês lançaram agora, né? Histórias de um time campeão, que foi com todo o pessoal da Reuters, que muito orgulho me deu, cada um contando trechos da nossa passagem pela companhia, os ex-colegas da Reuters. O orgulho de ter montado um time e de ser uma pessoa que deixou um legado. Um legado um legado que muito me honra, porque um dia eu estava saindo do prédio do banco e tinha uma vendedora da Reuters que foi lá, você é o Ricardo Diniz? Nossa, eu queria saber e tal. E muito importante deixar um legado para trás de ética, de trabalho, de garra e de vontade. Eu acho que eu fui muito feliz com toda a equipe que nós tivemos lá e o livro, ele traduz bem isso. É interessante que você veio da engenharia, dos números, né? Trouxe isso para finanças, mas a sua paixão mesmo está, como você bem disse, nas pessoas e nas humanas. E pelo que você nos recitou aqui nos bastidores, né? E nas letras. Então, conta um pouco dessa sua paixão pelos livros e pela literatura, né, para a gente poder fechar esse podcast com uma chave de ouro e uma palavra de inspiração para todos. Então vou ser breve, vai, em 3 horas a gente acaba isso. Vamos lá. Desde pequeno eu gostava da poesia. De novo, meu avô era muito alegre, meu avô era muito divertido, meu avô era uma pessoa assim, sempre dando risada, sempre contando uma anedota em português, e ele era ótimo e cheio de vida. Então acho que meu avô foi uma grande inspiração na minha vida. E minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito alegre, né?
eu li um livro desde cedo e achei incrível o que estava escrito lá pelo presidente da Coca-Cola. Este livro transformou a minha vida. Eu falei, como pode um livro transformar a vida de uma pessoa? Chama-se Od Mandino, o maior vendedor do mundo. Que, na verdade, não é mais nada do que uma indicação dos valores éticos, morais, espirituais. Esse livro é transformacional. Hoje eu posso dizer qual foi o livro que mais mexeu na minha vida e mexe até hoje. Cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída de meu coração pode construir um castelo. Olha que espetáculo e que força tem isto. Orientai-me minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai minha língua para que a ninguém difame. Fantástico. Favorecei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência concentrará minha força. Nossa, Ricardo, você é um gênio. Você lembra de coisas de 20, 30 anos atrás? Gente, não adianta a gente mentir. Não é gênio? Eu leio isso até hoje. São os pergaminhos. Tem pergaminho 1, 2, 3. Eu leio eles todos os dias e eles estão dentro de mim para qualquer situação da minha vida. Então, esse livro impactou. Outro livro que impactou muito a minha vida foi As 7 Leis Espirituais de Deepak Chopra, do qual eu faço a meditação diária há anos. Meditar é importantíssimo para você manter o equilíbrio. Eu aguento muito tranco na minha vida porque eu sou muito equilibrado e procuro melhorar. Quando eu perco a paciência, seja no trânsito, motoqueiro xingando, eu falo, não, hoje ele não faz parte do meu dia. Eu não saí para brigar com o motoqueiro, eu saí para o dia. Então aí eu me controlo, quando eu me controlo, o cara pode xingar, eu peço desculpas. Então tudo isto foi na meditação, foi através da leitura, e esses livros impactaram muito a minha vida. Outro livro que impactou muito a minha vida foi Outliers. Impressionante, né? As 90 mil horas de experiência. Então, acho que com o tempo você vai tendo mais experiência e eu hoje acho que eu estou com essas... Acho que já passei dessas horas, mas eu acho que isto aqui me traz muita tranquilidade por ter vivido. De novo, o IPO muito importante dentro da minha vida e da vida da minha família, porque para minha mulher também foi importante para minhas filhas. E aí vieram os momentos que eu gostava desde a infância. Eu me lembro, eu voltei a Copacabana quando era jovem, com um dos filhos dos donos da Congo, do Fredo Goulart. E eu lá no Rio de Janeiro, nós éramos meninos, e o menino tinha um Porsche 914, que eu nem sabia o que era, parava nas esquinas. E eu falei, uau, que máximo! E eu comecei a pensar nas poesias. Então eu lembro dessa data na praia, lembrando de várias poesias que eu tenho no livro Poesias pela Vida Quando. E resolvi botar no papel e escrever. E aquela... É uma felicidade quando eu consigo escrever. Um livro dá trabalho, você tem que ter um editor por trás, você tem que fazer a revisão, você tem que olhar, reolhar. E aquilo foi bárbaro. Poucos anos depois, eu adorava o palíndromo, palavras da direita para a esquerda, e aí socorro, subi no ônibus em Marrocos, que era o contrário. Aí eu pensei a história do Ney, que o contrário é Ien. E ele viaja para o Marrocos e dá a volta ao mundo. E ele vai no programa Hoje, do Jô Soares, que Jô, ao contrário, é hoje, de qualquer jeito. E aí eu criei com a minha professora de português, era a dona do Colégio Horizontes, e ela foi extraordinária. E nós trocamos muito informação e criamos o livro juntos. Era uma delícia e saiu Poesias pela Vida Quando, que é um livro da direita para a esquerda. O Alfabeto das Arábias. Já estou misturando aqui tanta coisa. O Alfabeto das Arábias, porque em árabe se lê ao contrário, né? É ao contrário. Obrigado. Você está prestando atenção. Estou prestando bastante atenção. E aí, anos depois, eu achei que era importante eu escrever como chegar ao topo das empresas. Ele chama a atenção chegar ao topo das empresas, mas ele, na realidade, é um livro de humildade. É um livro de você ter passado por tantos nãos na vida. É um livro em que você ovaciona, através da moça da cozinha, lá do Liceu de Artes e Ofício, todas as outras funcionárias. Fossem as pessoas do banheiro que a gente tem que agradecer por eles limparem os nossos toaletes. E eu agradeço sempre. É uma felicidade, porque essas pessoas não podem ser invisíveis.
Por quê? Não adianta você ter o trader, ter a venda, tá fenomenalmente bem, porque se eles não forem trabalhar, é impossível você trabalhar. Eles são parte da engrenagem. Então, eu trato muito bem a eles. As moças que nos servem o cafezinho, aos porteiros que nos abrem as portas, ao motorista que nos serve, um bom dia, um obrigado, faz uma diferença. Eles são seres humanos iguais a nós. Nós estamos hoje travestidos de um título atrás. Ou é presidente, ou é vice-presidente, mas se acaba isso e chega a época da aposentadoria, quem é você? Você vai ficar deprimido que você era o presidente, era não sei o que, hoje ninguém mais te chama? Você tem que estar preparado espiritualmente para esse futuro. Quem sou eu? Que pessoa tem aqui dentro? O que move o teu coração? Então, me move o coração, não é aquela pessoa que chega e diz assim, eu sou de Harvard, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Me move o coração saber o que a pessoa vem, de onde vem, quem é o ser humano por trás. Porque um dia nós vamos partir, né? E que esse dia você olhe para trás e fala, puxa, eu construí alguma coisa bacana na nossa vida. Dizem que as pessoas, quando se lembram de você, elas não se lembram do que você fez, mas de como você as fez sentir. Então, o tratar bem os outros é o que ela, ao se lembrar de você, o legado que você deixa é esse carinho e essa admiração por trás, né? Hoje, uma coisa importante, eu tento, aqueles a quem eu feri, por acaso, sem querer, ou às vezes por um momento que você colocou a palavra errada, eu sempre procuro achar um momento de me reconectar ou pedir desculpas. E aqueles que ainda não consegui, é uma meta na minha vida para que eu possa estar em paz, entendeu? Porque às vezes durante a tua carreira, como falava o Sr. Leon Pfeffer, você tem que ser firme e gentil, né? E eu gostaria de que eu fosse lembrado com essa palavra de gentil. Não dá para agradar todo mundo, principalmente em posições de liderança, onde você às vezes tem que mandar a gente embora, trocar, às vezes não promover aquele que achava que devia ser promovido, mas desde que você mantenha o canal aberto, a comunicação, é espetacular. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.